Poxa, o mundo moderno às vezes parece um verdadeiro turbilhão, né? É notificação para todo lado, comparação, ansiedade. Mas e se a resposta para encontrar um pouco de calma não estivesse em um aplicativo novo, mas numa sabedoria com mais de 2000 anos? Pois é, hoje a gente vai abrir essa antiga caixa de ferramentas e entender de vez o que é o estoicismo. Ok, para a gente começar, pensa aí. Quantas vezes uma coisinha pequena, sabe? Uma mensagem que não foi respondida na hora, um projeto que deu uma travada. Quantas vezes isso não vira um peso gigante na nossa cabeça? É impressionante como a nossa mente consegue pegar uma faísca e transformar num incêndio de preocupação. É algo super comum hoje em dia, né? E olha, uma das coisas que mais alimenta esse peso todo é a tal da comparação. A gente abre o feed, vê a vida do outro, as conquistas, e aí já sabe. Mas o custo disso não é só o tempo que a gente perde ali rolando a tela. O preço de verdade é o que a gente deixa de construir por dentro, sabe? Enquanto o nosso foco está todo lá fora. Então, e se a solução para essa inquietação toda não for uma moda passageira, mas sim uma sabedoria bem antiga? É aqui que entra o estoicismo. E não é só uma teoria de livro não. Ele é visto como uma verdadeira arte de viver, um guia prático mesmo para o dia a dia. Tá, mas afinal, o que é esse tal de estoicismo? De forma bem direta, é uma filosofia que se concentra em ajudar a gente a ter controle sobre as nossas emoções, em vez de deixar que elas nos controlem. A ideia central é essa: usar a sabedoria e o autocontrole para ter uma vida mais tranquila e com mais propósito. E olha que interessante isso aqui. Dê uma olhada em quem praticava essa filosofia. A gente tem Sêneca, um cara que era um dos mais ricos e poderosos de Roma. Do outro lado, Epiteto, que foi escravo, que viveu o pior que a sociedade podia oferecer. E ainda Marco Aurélio, ninguém menos que o imperador de Roma. Ou seja, isso mostra que o estoicismo não era para uma elite ou para um grupo específico. Era para todo mundo que estava ali, enfrentando os perrengues da vida, não importa quem fosse. Beleza, então que ferramentas são essas que eles usavam? Vamos dar uma olhada nesse kit e ver o que a gente pode usar hoje em dia. A primeira ferramenta, e talvez a mais importante de todas, é a chamada dicotomia do controle. A ideia é bem simples, mas poderosa. A gente precisa focar nossa energia só naquilo que a gente pode controlar. O que são essas coisas? Nossas ações, nossas atitudes. E o que a gente não controla? Bom, eventos externos, o que os outros pensam da gente. Tentar controlar isso é só perda de tempo e energia. O nosso poder de verdade está no que a gente faz, no que a gente decide. E essa frase do Epiteto resume tudo perfeitamente. Ele diz que a principal tarefa da nossa vida é essa: saber separar as coisas, entender o que está no nosso controle e o que não está. Porque no momento em que a gente entende isso de verdade, que o que é nosso e o que é do outro, aí fica muito mais difícil alguém ou alguma coisa nos perturbar. A paz de espírito começa justamente aí, nessa separação. Além dessa ideia de controle, a prática estoica se apoia em 4 pilares, 4 virtudes. Sabedoria, para a gente lidar com as situações com calma; justiça, para tratar os outros de forma justa; coragem, para encarar os desafios; e temperança, que é o bom e velho autocontrole. E veja bem, não são só palavras bonitas, são qualidades para a gente cultivar todo dia, para construir uma vida mais ética e resiliente. Agora, tem um mal-entendido muito comum sobre o estoicismo que a gente precisa esclarecer. Muita gente acha que ser estoico é ser tipo um robô, frio, sem emoção nenhuma. Mas a realidade é bem diferente. O objetivo nunca foi suprimir o que a gente sente. A questão toda é não deixar que a emoção te domine, que te paralise. A meta é entender o sentimento para não virar um refém dele. Ok, a teoria é muito legal, né? Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso no meio da correria do dia a dia? Vamos ver um exercício bem prático. Olha só que exercício simples e ao mesmo tempo poderoso. Primeiro passo, consciência. É parar e perceber aquela vozinha, aquela história negativa que a gente fica contando na nossa cabeça. Tipo, nossa, estraguei tudo de novo. O segundo passo é a escolha. É pegar essa história e reformular. Em vez de estraguei tudo, pensar algo como, ok, eu cometi um erro, mas eu tenho a chance de consertar e de aprender com isso. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: isso não é mentir para si. Não é pensamento positivo falso. É sobre escolher um ponto de vista que te dá energia para agir, em vez de te deixar paralisado no canto. A história que a gente conta para a gente mesmo tem esse poder. Ou ela nos paralisa, ou ela nos move para frente. O estoicismo é um convite para a gente escolher, de forma consciente, a história que nos impulsiona.
E essa frase do Sêneca sobre ser amigo de si mesmo, ela é perfeita, porque essa conversa que a gente tem com a gente mesmo é fundamental. Ser um aliado de si, sabe? Não é só um ditado bonitinho, é quase uma estratégia de sobrevivência mental. Porque a solidão de verdade não é estar sem ninguém por perto, mas é não ter esse apoio dentro da gente. E conforme a gente vai praticando esses princípios, o objetivo final começa a ficar mais claro. A ideia não é construir muros para se proteger do mundo, mas sim fortalecer o que a gente tem por dentro, a nossa cidadela interior. A vida vai ter problemas. Sempre. O estoicismo não promete que não vai ter tempestade. O que ele promete é nos ensinar a construir um barco mais forte. O foco não é fugir dos problemas, mas sim se tornar uma pessoa mais forte que eles. É sobre se tornar mais resiliente. E quem sabe até usar as dificuldades como combustível para crescer. E para a gente ir fechando, fica essa reflexão poderosa do Marco Aurélio. Pensa bem, cada minuto que a gente gasta pensando na vida dos outros, se comparando, é um minuto que a gente deixa de cuidar da tarefa mais importante que a gente tem, a de proteger e fortalecer o nosso próprio mundo interior. Então a pergunta que fica é essa. Num mundo que o tempo todo nos puxa para fora, para o barulho, para a opinião dos outros, será que a verdadeira liberdade não está, na verdade, nessa jornada para dentro de si? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia.